Olá pessoal, é um prazer muito grande encontrar vocês novamente e hoje nós continuamos a nossa análise de Parashat para Benoa. Hoje nós vamos fazer a análise da segunda aliá da Parashat Ucat Barak e nós vamos encontrar essa análise aonde nós poderemos entender melhor alguns acontecimentos. E nós, como sempre, fazemos análise nos 4 níveis de entendimento da teologia judaica, que é chamada de Pardes, que é o Pshat, o Remes, o Drash e o Sod. E será um prazer passear com vocês através do entendimento desta Parashá, desta semana, nesta segunda aliá da porção semanal. Está no livro de Bamidbar, número 19, 18 a 22. A segunda aliá da Parashá Ucat Barak está abordando estágios práticos de purificação e impureza da morte. Tumamet. Utiliza-se da mistura das cinzas da vaca vermelha, da novilha vermelha com água viva, aspergido por um homem impuro, usando um ramo de isopor. Sobre a tenda, utensílios de pessoas contaminadas. Abaixo dessa passagem é dissecada através do acrônimo Pardes. Então, conteúdo da nossa aliá. A segunda aliá conclui as leis da Paradumá, iniciadas na primeira aliá, após escrever a preparação das cinzas da vaca vermelha, os diversos estágios de impureza causados pelo contato com a morte. A Torá detalha agora o procedimento final de purificação de um indivíduo puro. Deveria aspergir água purificada sobre a pessoa ou objeto contaminado no terceiro e no sétimo dia. Aquele que se recusasse a passar pelo processo permaneceria impuro e seria excluído da comunidade sagrada. Embora o trecho seja curto, ele encerra um dos maiores mistérios da Torá, a coexistência entre pureza e impureza dentro do mesmo ritual. O impuro deve tomar isopo, mergulhar sua roupa com cinza e aspergir sobre o impuro. A aspersão deve ser feita do terceiro ao sétimo e no sétimo dia. Quem tocar em cadáver, osso ou sepulcro, torna-se impuro por 7 dias. Quem não se purificar, permanece impuro e contamina o Mishkan. O texto bíblico dita um procedimento técnico de purificação. Versículo 18. Um homem ritualmente puro pega o isopo, mergulha na água com cinza e asperge sobre a tenda objetos de pessoas que tocaram ossos, cadáveres ou sepulturas. 19. A aspersão ocorre estritamente no terceiro e no sétimo dia do processo de isolamento. No sétimo dia, o indivíduo lava suas roupas, banha-se ao anoitecer e torna-se puro. Versículo 20 até 22. Se um homem contaminado se recusa a passar pelo processo, sua alma é extirpada, é um carete, sofre essa alma da comunidade por profanar o santuário. Além disso, estabelece-se a regra do contágio. Tudo que o impuro tocar torna-se impuro. O texto descreve o procedimento prático da purificação. Isopo, água com cinza, aspersão em dias específicos. A impureza por contato com mortos é considerada grave, exigindo purificação para não contaminar o sagrado. A Torá determina que o homem ritualmente puro recolha a água misturada às cinzas da Paradumá. Essa água seja aspergida sobre a pessoa ou objeto impuro
a aspersão ocorra no terceiro e no sétimo dia. Após completar o processo, a pessoa torna-se pura ao anoitecer. Entretanto, ocorre um paradoxo. A pessoa que realiza a aspersão torna-se temporariamente impura até a noite. Dessa forma, quem toca água purificada também adquire um grau de impureza ritual. A Torá conclui declarando tudo que o impuro tocar será impuro. Assim encerra-se a conclusão das leis de purificação por meio da Pará Adumá, que é uma lei supra-racional. Análise dos Remes, que é a alusão histórica e filosófica. O Remes investiga as pistas gramaticais e numéricas. A contradição do puro e impuro. O paradoxo supremo da lei da novilha vermelha, da vaca vermelha, reside no fato de que o processo que purifica o impuro simultaneamente torna impuro o homem puro que realiza a aspersão. Versículo 21. Alusão ao Sinai. O terceiro e o sétimo dia aludem ao processo de preparação do povo judeu para receber a Torá no Monte Sinai, onde também houve um período de separação e purificação. O isopo, Esof, possui a gemátria do valor numérico 17, o mesmo valor da palavra Tov, que é bom, aludindo que a verdadeira bondade de Deus se esconde no ato de rebaixar-se para resgatar o caído. O isopo, planta simples, humilde, alude à humildade necessária para a purificação. O terceiro e o sétimo dia sugerem que a purificação é um processo não instantâneo. Há etapas de preparação e conclusão. A água com cinza simboliza a união dos elementos opostos. A água, vida. Cinzas, morte. O Remes vê o processo de descrição da própria condição humana. Todos carregamos, em algum nível, marcas de mortalidade, perdas, sofrimentos, limitações, decepções. A água viva representa a remoção espiritual, a renovação espiritual, As cinzas representam a humildade adquirida após experiências difíceis. Juntas elas produzem cura. O fato de o purificador assumir temporariamente a impureza sugere um princípio profundo. Quem ajuda o outro a se levantar frequentemente compartilha parte do seu peso. Todo verdadeiro educador, mentor, líder espiritual, cuidador, conhece essa realidade. Auxiliar alguém exige envolvimento. Não existe transformação genuína sem empatia. E examinando agora o Drash, a homilética e a reflexão talmúdica, nós encontramos no nível do Drash, recorremos às discussões rabínicas clássicas, Talmud, o Tratado de Yomá 14a e Pará, discute extensivamente esse versículo. O paradoxo do isopo. O Midrash e o Rashi questionam por que assim exige o cedro, a maior das árvores, e o isopo, a menor das plantas. O Midrash explica: o homem peca e decai espiritualmente, com pureza, porque se eleva com orgulho do cedro. Para ser purificado, ele precisa se rebaixar à pequenez do isopo.
Severidade e desleixo. Vou dar uma olhada nesse aspecto também. O Talmud aponta aqui a punição de Karet, que é o corte da alma. Para quem não se purifica, serve para nos ensinar o perigo da negligência espiritual. Estar impuro não é um crime. Recusar-se a buscar a retificação, sim, é o pecado. O isopo representa a malhut, receptividade. Esse mundo físico-material da ação recebe a luz superior dentro da medida necessária. O terceiro e o sétimo dia refletem a Sefirot Tiferet, que é a harmonia, e o Malhut, que é a manifestação, mostrando que a purificação conecta o equilíbrio espiritual com a realidade prática. As águas com cinza, a água com cinza é um ticum, que transforma din, julgamento, rigor, em reserva, bondade, permitindo que a morte seja integrada sem destruir a vida. Os sábios perguntam como pode o mesmo elemento purificar uma pessoa e impurificar outra. E o Midrash responde: esse é precisamente o aspecto que demonstra tratar-se de um decreto divino acima da lógica humana. Contudo, isso é chamado de lei suprarracional. Contudo, comentaristas extraem uma lição ética da coisa. Qual que é? Aquele que ajuda alguém espiritualmente não permanece totalmente intocado pela experiência. Moshe e Aharon, os profetas e os sábios, carregam sobre si as dores do povo. O Talmud frequentemente apresenta grandes líderes como pessoas que assumem o fardo coletivo. Assim, a impureza temporária do purificador torna-se símbolo do preço da compaixão. Aquele que permanece distante dos problemas alheios preserva a sua própria tranquilidade. Aquele que ajuda os outros aceita certo grau de desgaste pessoal. Vamos dar uma olhadinha nas referências talmúdicas agora, pessoal. Tratado de Omar, 14a. Discute detalhadamente os procedimentos da Pará Adumá e a singularidade de suas leis. Pará é vaca, Adumá, purificação. Tratado de Nidá 9. Os sábios mencionam a Pará Adumá como exemplo clássico de decreto divino que transcende a lógica comum, a chamada lei suprarracional. O Tratado do Sanhedrin 39a, registra debates sobre a natureza singular da purificação produzida pela vaca vermelha. O Tratado Sotá 14a ensina que o ser humano deve imitar os atributos divinos através dos atos de bondade e cuidado com os outros. Essa ideia conecta com o papel daquele que participa da purificação alheia. E chegamos, enfim, ao Sod, o segredo místico, cabalístico. Tumamet, a impureza da morte, é a manifestação máxima das forças da Sitra, o outro lado. A morte entrou no mundo através do pecado da árvore do conhecimento, cingindo a conexão entre o Criador, fonte da vida, e a criação. As cinzas representam o julgamento severo, o Gevurah, que foi totalmente consumido pelo fogo. A água viva representa a bondade pura, o Resed. O ato do homem puro mergulhar o isopo e se aspergir sobre o impuro é um mistério cabalístico da doçura dos julgamentos rígidos. O Mikar Hadenin. Através do fluxo de Binah, a compreensão superior, a Mãe Suprema, restaurando os canais vitais interrompidos pelo toque da morte. O isopo
representa Malhut, a receptividade que recebe a luz superior. Terceiro, sétimo dia, refletem Sefirot de Tiferet e harmonia e Malhut, manifestação, mostrando que a purificação conecta o equilíbrio espiritual com a realidade prática. A água com cinzas é um tikkun que transforma din, rigor, né? Com resed, que é bondade, permitindo que a morte seja integrada sem destruir a vida. Na Kabbalah, minha gente, a impureza da morte representa a ocultação externa da luz divina. A água simboliza o fluxo de resed, que é bondade. As cinzas representam a transformação das givrot, das rigores, das rigidezes, do juízo severo. A união destes elementos produz um processo de retificação espiritual, o tikkun. O Zohar ensina que a purificação exige contato simultâneo com duas forças: a consciência da afinidade humana e a consciência da eternidade divina. A morte lembra o limite do mundo físico. A água viva recorda que a alma permanece conectada à sua fonte. O fato de o purificador tornar-se temporariamente impuro reflete um princípio místico. Para elevar algo que cai, é necessário descer até a sua realidade. Assim como a Shekhinah desce aos mundos inferiores para levá-los, também o purificador entra parcialmente em contato com o estado daquele que está ajudando. Com a lente racídica, nós vamos quebrando a apatia existencial. Na perspectiva do Alter Rebbe e dos mestres racídicos, a morte e seus derivados representam o estado de apatia, depressão e frieza espiritual. Quando o texto fala sobre tocar um cadáver, morto ou sepultura, psicologicamente significa absorver o niilismo e o ceticismo do mundo. O Hassidut ensina que a cura para esse estado exige duas etapas rigorosas. O primeiro dia, fase intelectual, representa as três etapas intelectuais da alma: Rabad, Chokhmah, Binah, Da'at. O indivíduo precisa usar a mente para contemplar a grandeza de Deus, percebendo que a apatia é uma ilusão criada pelo ego. O sétimo dia, fase emocional, representa as 7 emoções do coração: Hagadat, Nihin, Yesed e Malhut. Não basta entender intelectualmente. No sétimo dia, a água de pureza deve tocar o sentimento, transformando frieza em calor, entusiasmo e entusiasmo ativo, que é o Starhut. O paradoxo do Asperstor. O racismo extrai uma lição de altruísmo racial para salvar alguém que cai na frieza e na morte espiritual. O mentor, o amigo, precisa rebaixar-se e aproximar-se daquela impureza. Ao fazer isso, o próprio ajudante se contamina levemente, gasta sua energia e absorve a dor alheia. Mas a Torá exige sacrifique um pouco da sua própria elevação
espiritual para resgatar seu irmão que está espiritualmente morto. Os mestres racídicos veem nessa aliá uma das mais belas demonstrações do amor ao próximo. O Baal Shem Tov ensinava que não bastava amar as almas elevadas. É preciso aproximar-se também daqueles que se encontram espiritualmente feridos, mas exigem um preço. Quem ajuda o outro ser humano precisa investir tempo, energia, paciência e compreensão. A impureza temporária do purificador simboliza exatamente esse investimento. O Rebbe de Lubavitch explica que a missão de iluminar o mundo exige disposição para sair da própria zona de conforto. A santidade não consiste apenas em preservar a pureza, a própria pureza, consiste também em ajudar os outros a recuperarem a deles. A aplicação disso para nós de Noah. Embora as leis de pureza ritual não sejam obrigatórias para o Bnei Noah, seus ensinamentos espirituais são profundamente universais. Ajudar os outros exige envolvimento. Não é possível transformar a vida mantendo distância emocional. Toda ajuda genuína requer empatia. A compaixão tem um custo. Quem apoia a pessoa em sofrimento frequentemente experimenta desgaste. Isso não é um sinal de fracasso, isso é parte da missão. A humildade, ela precede a renovação. As cinzas lembram que o crescimento espiritual começa quando reconhecemos nossas limitações. A vida pode renascer após períodos difíceis. A água viva simboliza esperança. Mesmo após as perdas e crises, a renovação continua possível. 5. Nem tudo está plenamente compreendido. A Pará do Mar ensina que algumas verdades espirituais ultrapassam a lógica humana. A maturidade espiritual inclui aprender a viver com reverência diante do mistério. Embora leis rituais de pureza na ilha vermelha fossem exclusivas para o serviço do tabernáculo destinadas ao povo de Israel, a essência moral e espiritual da Parashá, da Torá, é universal. Para o Bnei Noah, essa aliá traz diretrizes fundamentais para a sua jornada monoteísta. Combate ao niilismo, que é o toque no cadáver. O mundo contemporâneo é reflexo de filosofias materialistas que tratam a experiência como um mero incidente biológico. Isso é a tenda da morte espiritual. Bnei Noah deve santificar-se, mantendo a sua mente blindada contra o ateísmo prático e o desempenho e o desespero existencial, buscando a água viva do conhecimento do Criador. 2. O caminho do humildade para servir a Deus em sua forma genuína. O Bnei deve evitar a armadilha do orgulho intelectual, o cedro. O reconhecimento de que somos criaturas dependentes da vontade divina, a cada segundo gera a verdadeira retidão moral. 3. A responsabilidade do ambiente, a tenda. O versículo dita que tudo que está na tenda do morto torna-se impuro. Para o Bnei Noah, isso serve como alerta sobre as influências ambientais. Ambientes onde há fofoca, promiscuidade, desonestidade ou idolatria sutil contaminam quem ali habita. É dever do justo selecionar os locais e conteúdos que consome e as amizades que cultiva. A ação no terceiro e no sétimo dia, persistência.
a identificação de um mau hábito ou uma crise de fé não acontece instantaneamente, exige um processo linear de tempo simbolizado pelo intervalo dos dias. É necessário persistir no processo, as 7 leis, e na prece constante, sabendo que a purificação da mente e do coração é gradual. A humildade. O Isopo ensina que a verdadeira purificação vem da simplicidade, da humildade, não da ostentação. O processo espiritual. A purificação em dias distintos mostra que a transformação é ética e espiritual e exige tempo e constância. Vida e morte. Reconhecer que a vida é finita e que a morte deve inspirar responsabilidade moral e bondade. 8. A Hassidut aplicada, mesmo sem leis de pureza ritual Bnei Noach, os Bnei Noach podem aplicar o princípio da aspersão como metáfora, né? Pequenas ações repetidas de bondade e fé purificam e transformam o mundo. A conexão da primeira aliá. A primeira aliá apresentou o decreto da Pará do Mar. A segunda revela sua aplicação prática. O mistério da purificação e a execução da purificação. Está na segunda aliá. A primeira aliá, a preparação das cinzas. A segunda, o uso das cinzas. Na primeira, decreto divino. Na segunda, responsabilidade humana. Na primeira, potencial cura. Na segunda, processo da cura. A mensagem clara. Não basta possuir uma instrução de transformação. É necessário aplicar esse conhecimento. E vamos concluindo, então, entrando na conclusão, a segunda aliada de Rukat Barat mostra que a purificação é um processo humilde e contínuo. Pelo Pardes, vemos que o isopo e a água com cinzas são símbolos de simplicidade, equilíbrio, transformação. Para o Bnei Noach, a lição clara. A vida justa se constrói em etapas, com humildade, perseverança, transformando até a realidade da morte em inspiração para a bondade. E a mensagem central da segunda aliá é que a conclusão das leis de Pará do Mar ensina que a verdadeira pureza espiritual não é o isolamento, mas a transformação. Aquele que deseja ajudar e reparar o mundo deve estar disposto a aproximar-se das dores humanas, mesmo que isso lhe custe esforço, tempo e conforto. O paradoxo da Pará do Mar revela uma verdade eterna. Às vezes, para levar alguém, precisamos primeiro descer até onde ele está. Para o Bnei Noach, essa aliá ensina que a compaixão autêntica não consiste apenas em sentir pelo outro, mas em participar de sua jornada de restauração, ajudando-o a reencontrar a esperança, a dignidade e a conexão com o Criador. Então vamos parar e imaginar que, às vezes, para levar alguém, precisamos primeiro descer até onde ele está. Muito obrigado e até a terceira aliá da Parashá